política, então eu nasci no meio da política e nasci para ver, ou vivi para ver, né? Estou vivendo esses longos anos para ver a tristeza em que se transformou a política brasileira, com alguns setores realmente confundindo interesses pessoais com interesses públicos, né? Tive que estar vivendo para ver um parlamentar, né, que jurou defender a Constituição e o país, ir para Leimar, para outro país, atentar contra a ordem econômica de um país, contra a sua própria pátria, porque é isso que está fazendo. Quando alguém coloca seu projeto pessoal e dane-se o país, dane-se a economia, ele está dizendo, dane-se o povo brasileiro, dane-se os empregos, dane-se a miséria. Eu não estou um pouco preocupada em diminuir a desigualdade social, porque é uma coisa que eu acho que é importante, né? A gente fala em guerra comercial, em tarifa, e não é nada disso. É a maior potência do mundo colocando o seu poderio econômico à mercê de um projeto ideológico de país, uma visão ideológica de mundo. Então, ele não está falando assim, eu quero diminuir o déficit que os Estados Unidos têm com o Brasil, porque não existe déficit. Ele está dizendo o seguinte, eu vou aumentar as tarifas e vou aumentar o custo para que vocês vendam os seus produtos aqui no Brasil, e isso traz consequências de geração de emprego no nosso país, se vocês não fizerem aquilo que eu acho que é certo como visão de mundo. Imagina, misturar o Pix. O Pix é nosso, né? E por que isso? O que eles têm a ver com o Pix se o Pix não é usado nos Estados Unidos? É que o Pix é uma grande concorrência contra 2 cartões de crédito que são bandeiras americanas, eu não vou citar o nome deles, e que, obviamente, tem uma concorrência aí, mas é uma concorrência legal e justa. Veja, eles tentarem dizer que estão aumentando tarifa porque na 25 de março, que é uma referência para o Brasil, gera milhões de empregos diretos e indiretos, porque as pessoas, pequenos comerciantes do Brasil inteiro, do interior, vão até a 25 de março comprar produtos baratos para vender nos seus estados. Dizer que a 25 de março é um problema de concorrência desleal, ora, se tiver um ponto ou outro de pirataria ou de ilegalidade, isso é um caso para polícia brasileira, para a justiça brasileira, isso não cabe a um outro país tentar interferir na soberania nacional. Então, diante de todo esse cenário, eu vejo com muita tristeza, né, o mundo que, né, a história sempre é um pêndulo, mas indo para esse extremismo, no caso, um extremismo de direita, onde um país se sente no direito de interferir na soberania de outro. E, de novo, né, tendo a participação direta de um parlamentar do Brasil, um deputado federal, que é nada mais, nada menos que o filho de um presidente da República. Então, isso é gravíssimo. Isso é caso de levante nacional. Isso é caso do povo brasileiro dizer o seguinte, né? A bandeira brasileira é nossa, esse território é nosso, quem tem a soberania e pode dizer o que é certo ou errado somos nós. Nós temos poderes independentes, nós temos o executivo que defende no seu papel, né, a soberania do país e a justiça brasileira. Eu finalizo, Juliana, dizendo que, obviamente, dentro de todos esses processos, né, dessas tentativas de tarifas, de aumento de tarifa, tem, obviamente, o fator decisivo político, a visão ideológica de uma extrema-direita que acha que pode estar acima do bem e do mal e, consequentemente, não pode ser julgada. Não foi julgado lá e acha que aqui também nós não temos leis firmes e fortes. Aqui nós temos leis firmes e fortes que vai contra qualquer pessoa, homem e mulher, que atente contra as instituições brasileiras. Então, no escopo, é uma mistura de tudo. Mas o principal é que não temos como negociar, porque eles colocam na mesa valores que, para nós, brasileiros, são inegociáveis. Que são esses que eu disse: democracia, soberania nacional, o direito a ter leis firmes e poderes independentes. Vamos lembrar aí a razão de ser. Nós estamos falando de tentativa de golpe de Estado, nós estamos falando de atentado à democracia, que são os valores mais sagrados de uma sociedade moderna e soberana. Não há absolutamente nada, não há liberdade de expressão, não há direito de ir e vir, não há um país desenvolvido que gere emprego, renda, que diminua a desigualdade social sem democracia, porque democracia é o governo do povo. Fora disso, nós não temos nada. Então, diante dessa tentativa que começou lá atrás, é importante lembrar, né, desde a época da eleição, em que se tentaram impedir regiões mais lulistas do Nordeste brasileiro de frequentar as urnas, passando por possível atentado à bomba no aeroporto do Distrito Federal, invasão, essa já, né, caso ato consumado dos prédios públicos da capital do Brasil, e estou falando não apenas de qualquer prédio público, estou falando do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, enfim, né, aquelas fake news e mentiras de que as urnas poderiam ser fraudadas. Diante de todo esse cenário, não cabia e não cabe outra coisa a um poder independente como o judiciário de averiguar. Mas que bom que vivemos uma democracia, que bom que aqueles que atentaram contra a democracia hoje têm o direito, graças à democracia, de ter o devido processo legal, a ampla defesa, ter bons advogados, ter acesso aos autos para fazer a sua defesa. Então agora, Roberta, eu diria que é o caso de justiça,
né? Porque é um caso de polícia, não é um caso mais da política. Então vamos deixar a política de lado e focarmos na justiça soberana do nosso país, que é uma justiça absolutamente independente. Eu, como advogada e professora de direito, confio, né, na nossa legislação, no nosso Código de Processo Legal, e todos aqueles que estão incriminados e indiciados terão o devido processo legal garantido. Esse caso específico não poderia ser diferente. Havia suspeita, e há suspeitas, de tentativa de fuga, ou mesmo de que alguns contatos entre os indiciados e os acusados podem estar atrapalhando o processo. Mais ainda, né, há suspeitas gravíssimas de interferência de um outro país, fruto de intervenção de um deputado federal, filho de um dos acusados, no processo. Então, diante disso tudo, não havia e não há outro caminho da justiça a não ser colocar medidas protetivas, seja tornozeleira eletrônica, seja busca e apreensão de documentos, até porque, numa democracia, ninguém, absolutamente ninguém, está acima